Oi, gente, vamos começar o módulo falando um pouco sobre imunidade inata. A imunidade inata é capaz de impedir, controlar e até eliminar uma infecção. E, além disso, ela estimula a imunidade adaptativa. Nos vertebrados, a gente tem 3 níveis de imunidade. A gente tem as barreiras físicas, a imunidade inata celular, proteína, a complemento, e nós temos o sistema imune adaptativo, que faz sempre uma ligação de ida e volta, de feedback com o sistema imune inato. Enquanto a barreira física, a gente tem muco, ácido HCl, a microbiota intestinal, nós temos ácidos graxos, barreiras cutâneas, principalmente a queratina. E aqui nós temos todos os níveis, barreiras físicas à infecção. Quando essa barreira física é rompida, a gente ainda tem antibióticos peptídicos, que são defensinas e catelicidinas. Nós temos também linfócitos intraepiteliais. E vamos entender um pouco o que são as barreiras físicas. Você vai imaginar uma casa, essa casa tem uma porta blindada. A barreira física é justamente essa porta blindada. Mas essa porta não é imune a ser rompida. Um dia ela se rompe e aí nós vamos ter ajuda de outras células, como tem aqui do lado. Essas outras células são os fagócitos. O fagócito é o cão de guarda da sua casa. Então, a porta foi rompida, quando o patógeno entra, ele dá de cara com um cão de guarda muito simpático, querendo comer ele, fagocitar. E aí a gente tem aqui todos os fagócitos, os macrófagos, os monócitos, que depois vão se transformar em macrófagos no tecido. Nós temos ali os neutrófilos, nós temos até proteínas, sistema complemento, nós vamos ter as defensinas, que é antibiótico natural. E quando o fagócito, o cão de guarda, começa também a não dar conta, aí soa um alarme. Esse alarme, quem estabelece esse alarme, quem soa esse alarme, são as células APCs, células apresentadoras de antígenos. Essa célula, ela vai soar o alarme para chamar quem? Para chamar o sistema imune adquirido. O sistema imune adquirido, como você pode ver, ele é super especializado. Ele tem armas letais e ele tem armas específicas para determinado tipo de espécie e subespécie daquele grupo, ok? Então, vamos voltar agora, retornar novamente ao sistema imune inato. Como o sistema imune inato reconhece o que é patógeno, o que é próprio do que é não próprio? Bom, as respostas imunes são iniciadas com a detecção de padrões moleculares associados ao patógenos, que são partes daquele tipo de patógeno, mas que engloba a espécie como toda. Por exemplo, PAMP, então a espécie é a bactéria. Então, esses padrões moleculares associados ao patógeno são sempre moléculas que são vitais para aquele determinado patógeno e que podem ser reconhecidas em vários patógenos. Ela não é específica dele, que representa padrões moleculares não próprios, estranhos ou associados ao perigo também, que é o DAMP, este último relativo ao que é próprio e está oculto. Então, você tem padrões moleculares associados aos patógenos, que são os PAMPs, associados ao perigo, que é o DAMP, ao que é próprio e o que está oculto. E como você faz a ligação das células, como elas reconhecem, por meio de qual interface? A gente vai reconhecer através de receptores, que eu vou falar mais para frente, esse tipo de molécula. RNA de dupla hélice, porque a gente não tem RNA de dupla hélice. Proteínas iniciadas, eu chamo com N-formil, para não ter que dizer esse nome todo.
de bactérias gram-positivas, ácido tecóico, de bactérias gram-negativas, lipopolissacarídeos e a manose. Na imunidade inata, a especificidade é para PAMPs e DAMPs, mas não quer dizer que ela não seja específica, através de receptores de reconhecimento padrão. Então, onde estão localizados esses receptores de reconhecimento padrão? A localização desses receptores é na superfície celular, em vesículas endossômicas e em citoplasma de células. Quais células? Endoteliais, epiteliais, fagócitos, leucócitos como um todo, células dendríticas, linfócitos e células B1. Tá bom? Então, todos eles têm esses receptores de reconhecimento padrão que vão localizar, que vão determinar, reconhecer aqueles PAMPs e aqueles DAMPs, tá? Aqui a gente tem macrófagos, por exemplo, da imunidade inata espalhado no corpo todo. A gente chama os macrófagos de osteoclastos, micróglias, células de Kupfer, células alveolar, tá? Tudo isso é macrófago. Células dendríticas e APC. Ela faz a ligação da imunidade natural com a imunidade adquirida. É ela que vai chamar a imunidade adquirida, que vai apresentar, ela é a ponte entre a imunidade natural e a adquirida. Receptores de reconhecimento padrão associados aos PAMPs e DAMPs, vamos falar um pouco dele. São receptores de baixa diversidade, mas não são inespecíficos. São específicos para DAMPs e PAMPs. Reconhecimento do próprio e não próprio, ligado às células, proteínas solúveis, células próprias lesadas. Receptores de reconhecimento padrão tipo TOL. A gente tem superfície interior de células, então eles são a superfície das células, são extracelulares e intracelulares. Eles fazem o reconhecimento e quando ele reconhece, gente, isso é uma das partes mais importantes. Quando acontece o reconhecimento do receptor de reconhecimento padrão, por exemplo, tipo TOL, de um determinado patógeno, determinado PAMP, de um patógeno, vamos supor, sei lá, qualquer um, reconheceu. Ele vai estimular citocinas, que é o TNF, fator de necrose tumoral, IL-1, interleucina 1, interleucina 2. Depois ele vai estimular quimiocinas, moléculas de adesão, moléculas coestimuladoras e citocinas antivirais. Então, o receptor de reconhecimento padrão, ele gera fatores de transcrição, tá? Ao gerar fatores de transcrição, ele vai fazer com que haja esse tipo de transcrição desse determinado tipo de substância e que vai gerar outro tipo de resposta. Então, é como se fosse uma cascata de dominó caindo. Você tá entendendo? É uma coisa ligada à outra. Aqui a gente tem o tipo TOL lá em cima. Ó, não convém nem você saber porque o nome dele é tipo TOL. É porque tem relação com uma drosófila, enfim, tipo TOL, tá? Então, like TOL ou tipo TOL. Você tem ele externamente a membrana, você tem ele endossomal, olha lá, você tem um RNA fita dupla, olha lá, ele está dentro e ele também pode ser, os receptores de reconhecimento padrão, também podem ser citosólicos. Então, membrana pode ser endossomal e citosólicos, ok? Aqui a gente tem, como eu disse, as vias de sinalização dos receptores de reconhecimento padrão. Então tá lá, ele reconhece um PAMP, aquele PAMP ele se liga nele. Aí ele vai fazer, que eu vou falar com mais calma, várias vias de transcrição.
até formular uma resposta no final. Não deixa de ser uma cascata metabólica. Isso tudo para o funcionamento do sistema imune ser como um todo, é sincronizado. O TRL3 utiliza a proteína adaptadora TRIF, ativa os fatores de transcrição. Isso aqui é só a exemplo de como age os fatores o fator de transcrição com o receptor de reconhecimento padrão. Outros receptores. A gente não tem só os receptores tipo TOL. A gente tem uma infinidade de receptores e é muito importante vocês darem uma olhada. O melhor livro que eu acho que é para você dar uma olhada é o do Abas Básico. Ele tem lá discriminado bonitinho, básico. Não precisa ser o volume extenso dele. Ele tem lá bonitinho como é que age os outros receptores celulares. Eu vou falar das vias, o que eles vão ativar, a transcrição, em outras aulas, mas esses outros eu vou falar um pouco por cima. Então, a gente tem receptores do tipo NOD, que são sensores intracelulares que reconhecem peptídeo glincano. Você vê, ele reconhece o peptídeo glincano, que tem vários tipos de bactéria. Receptores do tipo RIG, sensores citosólicos de DNA, né? Receptores para carboidratos, receptores de Scavenger, receptores de formil peptídeo. Aqui a gente tem um micro-organismo sendo fagocitado por um fagócito. Então, ele se liga ao receptor e aquele receptor induz uma fagocitose. Na membrana do fagócito, o micro-organismo se liga ao receptor dos fagócitos. A gente está vendo ali receptor de manose, que vai fazer com que a membrana do fagócito englobe o micro-organismo. A fusão do fagócito com o lisossoma gera o fagolisossoma e ali morte do micro-organismo por radicais livres, espécies reativas de oxigênio. Então aí você vai perceber que a gente estudou isso em fisiopato, né? Que a adaptação celular pode gerar espécies reativas de oxigênio, mas as espécies reativas de oxigênio são muito importantes no sistema imune para matar patógenos, tá bom? A gente tem aqui novamente um fagócito ativado de uma maneira clássica e aqui um fagócito ativado de uma maneira alternativa. Isso aqui são duas formas de fagócito que a gente vai falar a respeito, e ali a gente vê que aquele fagócito, primeiro, ele tem uma ação microbicida. Então, ele tem uma ação, o fagócito M1, microbicida. E ali a gente já vai ter uma ação anti-inflamatória, uma reparação de ferida que pode causar fibrose. Você pode, de repente, você tem uma lesão constante num determinado tipo de tecido, e você vai acabar tendo a substituição de tecido funcional por tecido fibrótico, e você vai perder função naquele tecido. Isso é uma das causas do processo inflamatório crônico. Gente, essa é a aula sobre imunidade inata, é apenas a primeira aula. Eu fiz um vídeo mais curto para vocês poderem ir estudando aos poucos todo dia. Qualquer dúvida é só perguntar. Até!